Bem-vindos aqui a mais uma sessão de esclarecimento científico, neste caso hoje, e vamos dar aqui alguns exemplos. Vamos ter aqui a doutora Isabel Pereira, que nos vai ajudar também a explicar isto. Doutora Isabel Pereira é uma especialista em microbiologia, trabalha há 18 anos na indústria médica como um todo, tem uma especialização em células terminais e tem ainda uma licenciatura em ciências farmacêuticas. Não sei. É excepcional ver uma sala cheia e poder perceber que cada vez mais temos pessoas que querem saber, que estão interessadas em perceber um bocadinho mais do que é esta tecnologia, e é para mim um prazer estar aqui hoje. Conforme tu disseste, a minha vida está à volta da ciência, né? Eu tirei um primeiro curso de microbiologia, que me deu uma grande bagagem sobre a biotecnologia. De seguida fui tirar um curso de ciências farmacêuticas. E é aqui que eu me deparo e que eu me encontro com as células estaminais quando, no final do ano, para terminar o curso, me é pedido para fazer um trabalho científico e é-me pedido um tema e, curiosamente, eu escolho este tema, estudar um ano células estaminais. Gostava de dizer que eu estou aqui não porque fui convidada por ninguém, mas porque quando eu ouvi células estaminais a estarem a fazer algo dentro do nosso organismo, veio-me um alerta daquele ano que eu fiquei a estudar, em que eu tive a certeza absoluta que isto era o futuro. Portanto, eu sabia de antemão que um dia que alguém conseguisse trabalhar células estaminais, iria ser o futuro. Também tenho acompanhado ao longo destes anos o que se faz, o que a ciência já faz com células estaminais, já se faz algumas coisas, no entanto, nada comparado com isto, para além de ter preços elevadíssimos, umas vezes corre bem, outras vezes corre menos bem. E por daí eu estar encantada com esta tecnologia, porque à partida corre sempre bem e muito bem, não é? E temos testemunhos magníficos, magníficos. Nós vamos ter aqui um pequeno diálogo a falar de coisas muito importantes, para vocês perceberem a elevação e a capacidade de simplificar que a doutora Isabel tem, que eu acho e espero vos possa tocar de alguma forma. Portanto, eu diria, como eu faço sempre, tomem notas, porque pode haver uma expressão, uma frase, uma imagem, uma analogia que pode mudar para sempre a vossa vida, como a minha mudou. Afinal, o que é isto que nós temos nas mãos? Me cativou e aquilo que eu tentei vir a perceber, não é? E tentar entender o que é que este patch, o que é que faz isto, como é que isto consegue chegar até às nossas células estaminais, trazendo resultados fantásticos, sem qualquer introdução de nada dentro do nosso organismo. Aqui não está nada que penetre, que seja transdérmico, que entre dentro da nossa pele. E como é que isto acontecia? Portanto, inicialmente foi isso. Portanto, aquilo que eu percebi é que este fenómeno de fotobiomodulação, que eu já tinha, portanto, já não é novo, né? Este é um fenómeno que a ciência já conhece, mas ainda não conhecia exatamente a forma de conseguir chegar às células estaminais. Então é um processo muito simples. É algo que nós explicamos como foto, de luz, bio, de vida, e modulação. Eu gosto muito de utilizar este termo, que é como a luz, através da modulação, consegue mudar vidas. E porquê? Porque basicamente o que vai acontecer aqui é que há uma modulação desta luz, que eu já vou explicar como, que vai mudar a nossa vida. Então, isto é tão simples como o nosso corpo, ao trabalhar, é das máquinas mais perfeitas que eu conheço. Conheço muitas, mas como ao nosso corpo eu não conheço nenhuma. Então, dentro dela, todos os dias há inúmeras reações bioquímicas, há inúmeras reações que emitem energia, e que essa energia consegue, energia, calor, consegue emitir luz. E esta luz, vocês perguntam, mas como é que o nosso corpo emite luz e nós não a vemos? É simples, porque esta luz está numa frequência que não é visível aos nossos olhos. Eu vou-vos dar um exemplo muito simples, com outro parâmetro que se mede também através da frequência, que é o som. Porque vocês já conseguem perceber perfeitamente que os vossos animais domésticos conseguem ter uma audição muito mais efetiva do que nós. Porquê? Porque eles conseguem ouvir sons que estão dentro de um comprimento de onda ou de uma frequência de onda diferente da nossa. Portanto, aqui é exatamente igual. Nós não conseguimos ver esta luz infravermelha, e não só infravermelha, que vai variando ao longo do dia, não é sempre igual, mas ela está lá. O nosso corpo consegue emitir luz
ao trabalhar e ao fazer essas reações bioquímicas. E o que acontece é quando essa luz bate neste patch, estes cristais, nanocristais que estão aqui dentro, conseguem transformar essa tal frequência da onda e fazer com que esta frequência chegue exatamente onde nós queremos. Ou seja, esta frequência vai fazer elevar uma pequena molécula que nós temos dentro do nosso organismo, que é o tal peptídeo. O que é um peptídeo? Um peptídeo, eu que gosto muito de trazer aqui estas peças de Lego, que me vão ajudar a explicar o que é um peptídeo. Toda a gente sabe e já ouviu falar num aminoácido, toda a gente sabe e já ouviu falar numa proteína. Então, uma proteína não é nada mais, nada menos do que um conjunto de aminoácidos que todos juntos formam uma cadeia e a qual chamamos peptídeo. No nosso caso, só temos três. É um peptídeo muito simples. É como se fosse este o G, este o H, este o K. Uma cadeia muito pequenina que faz com que este peptídeo, quando a luz volta a incidir dentro do nosso organismo, né? Portanto, ela bate nos cristais, é modelada a onda e incide novamente no nosso corpo e consegue fazer elevar este peptídeo. Este peptídeo, ao qual se liga um mineral que nós não temos capacidade de sintetizar, mas que a nossa alimentação nos fornece, chama-se cobre. E quando isto está assim, sobre esta forma, imaginem que isto é o cobre, isto é os três aminoácidos que formam o nosso peptídeo, esta pequena molécula vagueia dentro do nosso corpo, fazendo reativar as células estaminais. E este é um conceito que mais ninguém até hoje conseguiu, é algo inovador, fantástico, porque efetivamente não temos que introduzir nada dentro do nosso organismo que nos possa trazer reações adversas, contraindicações, tal como sabemos, como falaste há bocado dos fármacos, e como eu passei anos e anos a estudar estas contraindicações e efeitos adversos de fármacos, e gostava também de dizer que sempre que nós tomamos um comprimido, nós não estamos só a tomar o princípio ativo, estamos também a tomar um conjunto de excipientes que nos ajudam a formular o comprimido. Portanto, eu costumo dizer que sou farmacêutica, mas contra químicos. Os químicos ajudam-nos quando são necessários, mas a minha área mesmo é a fitoterapia e tudo que vem da natureza, não é? Foi assim que tudo começou. Todos sabemos que os fármacos começaram através da botânica, e daí uma cópia, tentamos copiar aquilo que a natureza já nos fornecia. E aqui temos igual. Aqui são cristais orgânicos da natureza que também estão a conseguir transformar a nossa vida. Sabemos também, já muito estudado, que este peptídeo, ao longo da nossa vida, tem menos capacidade de se formar, tal como as células estaminais, que eles vão ativar, também ao longo da nossa vida, como disseste muito bem, têm menos capacidade de trabalhar, de se diferenciar e de fazer o seu papel. As células são células indiferenciadas. E o que é que são células indiferenciadas? Isto é um chavão, mas muito facilmente de explicar, que não têm uma função. Nós temos células específicas no nosso organismo que só fazem aquele trabalho. Os nossos neurónios só fazem interligações entre eles e mandam estímulos para o nosso corpo. As nossas células da pele, da epiderme, estão cá para nos proteger. Estas células, e tantas outras, as células gástricas produzir os sucos gástricos, o fígado produzir a bilis e o suco pancreático. Portanto, nós temos células muito específicas no nosso organismo que trabalham de uma forma fantástica e extremamente específica, só fazem aquilo. Estas células são células que não têm função. E se eu vos disser que elas têm capacidade de se transformar em qualquer um destes tecidos que eu agora mencionei e outros mais, quase todos, vocês percebem porque é que nós vemos tantos relatos com tantos benefícios. É porque elas atuam exatamente onde o nosso organismo está enfraquecido, onde o nosso organismo há como se fosse um chamamento, não é? Portanto, nós temos este peptídeo que ativou as células estaminais, e as células estaminais que estavam muitas vezes a dormir, ou que estavam desacordadas, ou que estavam desativadas, e também tudo depende da nossa idade, elas são chamadas a ir ao local onde está a acontecer algo menos bom no nosso organismo. E isto é fantástico. Portanto, quando há pouco falávamos das injeções artificiais, nós
a ação é muito mais específica e não corre tão bem, porque nós introduzimos essas células num determinado local. Aqui é uma ação geral, e é por isso que nós vemos testemunhos de pessoas que isto parece quase como um milagre, não é? Sentem isto, sentem clareza mental, sentem diminuição da dor, sentem diminuição da inflamação, mas então que tal produto é este? Este produto é tão simples como ativar células que têm capacidade de se transformar em qualquer célula específica do nosso organismo. E então, ainda sobre as células estaminais, eu gostava de aprofundar um bocadinho mais, porque esta é a minha área, e vos tentar dizer como é que este produto impacta vidas desta forma. Porque as células estaminais, elas não são todas iguais, ok? Vocês todos já ouviram falar das células estaminais do cordão umbilical, é talvez aí que toda a gente conhece, e então dentro das células estaminais nós temos vários tipos, temos essencialmente cinco tipos. Temos dois tipos que estão connosco desde a nossa fase embrionária, que são células que têm uma alta capacidade e uma potência enormíssima de se dividir, de se diferenciar em qualquer um dos tecidos do nosso organismo, e então, conforme podem ver aqui no slide, as de mais alto nível, elas só estão no nosso desenvolvimento embrionário, que é exatamente quando se junta um espermatozoide com um óvulo, temos células totipotentes e daí resultam 2, 4, 6, 8, 10, até 30 aproximadamente, nós temos células totipotentes. E o que é que são células totipotentes? Elas conseguem transformar-se em qualquer um dos tecidos do nosso organismo, mais aquilo que nós precisamos para desenvolver um organismo humano, que é a placenta, o saco vitilínico, o cordão umbilical. Portanto, estas são as células que têm mais poder celular no nosso corpo, mas elas estão lá há muito pouquinho tempo. De seguida, quando começamos a ter um desenvolvimento maior do zigoto e passamos a uma fase já de blastocisto, mas isto são palavrões, mas são um grupo de células, não é? Então elas perdem essa capacidade apenas de gerar os tecidos extra necessários para desenvolver um organismo humano. E então elas conseguem se transformar em todos os tecidos do nosso corpo, exceto a placenta, o saco vitilínico, o cordão umbilical e tudo aquilo que é necessário para desenvolver um ser humano. Portanto, quando nós nascemos, nós já não nascemos nem com células totipotentes, estaminais totipotentes, nem com células estaminais pluripotentes, nós temos com as células estaminais multipotentes, que já é muito bom, que elas conseguem transformar-se e diferenciar-se em qualquer tecido do nosso organismo, elas conseguem transformar-se numa célula do fígado, numa célula do estômago, numa célula cardíaca, num neurónio, mas têm uma pequena limitação, que é elas passeiam-se pelo nosso organismo e estão em cada um dos nossos tecidos, mas só conseguem gerar células da mesma família. E aqui vou-vos dar um exemplo muito, muito simples. Imaginem células sanguíneas. Estas células multipotentes da família das células sanguíneas, elas só conseguem gerar glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. As células da família das mesenquimatosas, de uma outra família, que pertence aos ossos, aos tendões e às cartilagens, só conseguem gerar células dessa família. No entanto, o seu poder continua, apesar de ter esta restrição, nós conseguimos gerar todos os tecidos, conseguem ser regenerados porque estas células estaminais conseguem diferenciar-se e especificar-se e transformar-se em qualquer tecido do nosso corpo. É certo que esta seta que vem aqui ao lado esquerdo quer dizer que ao longo da nossa idade nós vamos perdendo a capacidade das nossas células estaminais estarem ativas. E de seguida eu gostava de vos falar de algo muito importante, que era o que eu comecei por falar no início, que é o que é que hoje se faz na ciência através das células estaminais. E é exatamente isto. Nós hoje em dia a ciência é capaz de retirar células do nosso corpo não estaminais, portanto um pedaço de pele, transformá-las geneticamente através de vírus e fazer com que elas passem de multipotentes para pluripotentes, ok? Portanto, elas passam a ter uma capacidade ainda superior.
Mas o que é que acontece? Acontece que quando nós fazemos isto, nós temos que retirar as nossas células, misturar os nossos genes com o genoma de ratos ou de vírus, ou há várias formas de os fazer, e quando nós voltamos a injetar as células dentro do nosso organismo, elas nem sempre corre bem, porque nós aumentamos o seu poder de diferenciação. Muitas vezes elas sofrem mutações genéticas, muitas vezes elas dão origem a tumores porque têm uma grande capacidade de se desenvolver. E outras vezes, há pouco tempo li um artigo muito interessante, porque está-se a tentar muito atuar a nível das doenças neurodegenerativas, e tentou-se fazer num ratinho a qual se induziu a doença de Parkinson e tentou-se injetar estas células transformadas dentro do laboratório. O que aconteceu foi que dentro do cérebro do ratinho nasceram dentes e pelos. Portanto, isto não é simples assim, não é fácil, a ciência não tem conseguido chegar com as células estaminais até onde eles queriam. Quando eu estudei há 20 anos atrás, já os livros diziam que isto seria o futuro. No entanto, aquilo que nós temos e que nos aparece à nossa frente com esta tecnologia é tudo dentro do nosso organismo, que faz com que não haja rejeição, com que não haja mutações, com que não haja alterações genéticas. Nós conseguimos elevar a ação destas células de uma forma natural. E num slide seguinte que eu peço ao Rui para passar, eu vi uma entrevista do Dr. David Smith, onde um cientista lhe pergunta exatamente isto. David, então o que é que tu tens a dizer acerca do que se faz já com as células estaminais e porque é que o teu produto, o que é que tens a dizer comparando um com o outro? E aquilo que ele disse é algo muito interessante e algo que fica aqui de futuro. E ele disse: eu vou-vos provar que não vai ser preciso mais injeções e que as nossas células vão ter a capacidade de se comportar como células muito mais saudáveis e como células com a capacidade de serem pluripotentes e muito mais ativas e a comportarem-se como se tivéssemos menos 20 anos. E, portanto, isto é algo extraordinário, é algo nunca visto. Eu que Claro. venho a acompanhar há muitos anos o que se faz na ciência a nível de células estaminais, estou completamente surpreendida, estou impactada, estou esperançosa, acho que ainda mais está para vir, e o futuro vai nos sorrir sem dúvida alguma. Perguntar à Isabel o que é que pode acontecer quando nós colocamos o PET durante um tempo continuado. Simples. Então, conforme eu estava a explicar há pouco, conforme atuam as células estaminais, quando nós colocamos o PETs, as primeiras ações que nós vamos sentir são aquelas que estão em alerta. Como é que eu vos vou explicar? Quando nós sentimos uma inflamação, quando nós temos dor, o nosso corpo emite sinais para o cérebro de dor, não é? Por isso é que nós sentimos a dor, e são esses são os primeiros resultados que estão aí. É nos locais onde nós temos algum dano, é no local onde nós temos uma inflamação, é no local onde nós temos uma dor. Então essas são as primeiras ações, e por isso é que nós ouvimos muitos relatos de efeitos imediatos, porque as células staminais têm esta capacidade de elas irem atuar exatamente onde elas são mais necessárias, não é? Mas depois o que acontece é que com o uso continuado, nós vamos aumentar o número de células staminais que temos dentro do nosso organismo. Elas ficam ativadas, começam-se a renovar, começam-se a dividir e começam a adquirir aquela função que eu há pouco vos expliquei, da tal pluripotência, ou seja, elas são capazes cada vez mais e mais com o uso continuado de já não precisam de ir reparar o dano. Se tal não for, se for uma doença crónica, claro que elas vão estar sempre a atuar, mas caso de relatos que nós ouvimos, como a Elizabeth, quando algo estava mal associado a uma dor e depois se perpetua por algo como, por exemplo, ela tinha os ataques de pânico. Isso é as células estaminais a atuarem sempre na sua continuidade. Enquanto nós temos as células estaminais ativas e muito mais multiplicadas, o número triplica, quadriplica, e estas células estão sempre ativadas e cada vez a fazerem melhor o seu papel. Então, segundo David Smith, as nossas células cada vez ficam mais jovens e atuam como se nós tivéssemos menos 20 anos. Eu tenho 44 anos, então imagina o que é eu daqui a 6 meses
poder estar a ter uma pele como se tivesse 22 anos. Eu já nem pedia tanto, bastava menos 10, que seria excelente. Mas é realmente isto que acontece, é que no primeiro uso nós temos realmente a ativação de células e a modificação genética, portanto essa é a ação imediata. Passado umas 6 semanas nós vamos conseguir perceber esta melhor clareza mental e temos uma atuação generalizada a nível de atuação cerebral, diminuição da ansiedade, pessoas com problemas de depressão, problemas com síndrome pós-traumático. Foi exatamente o que aconteceu a Elizabeth. Ela sofreu de um carjacking e ficou ali com um trauma e, portanto, percebemos que atua muito bem a nível cerebral. É excelente a atuação das células seminais a nível cerebral. E depois também temos a atuação de algo que me fascina imenso, que é o melhoramento da síntese do colagênio. Colagênio, todos nós já ouvimos falar em colagênio. Eu gosto muito de usar este exemplo do Dr. Paulo Pereira, que é, imaginem, a construção de uma casa com tijolos, mas sem cimento. O que é que acontece a esta casa? Ela desmorona-se, não é? É impossível construir uma casa sem cimento. E o nosso corpo, todo ele, necessita de colagênio. Os nossos órgãos internos, já não falando nas peles, nas rugas, mas os nossos órgãos internos, eles precisam de colagênio para se manterem no mesmo sítio, eles não caem, não é? O nosso coração está sempre no mesmo sítio, todo o nosso tecido é revestido de tecido conjuntivo que precisa de colagênio. Portanto, já nem falando, nós sabemos que com a idade tudo cai, e tudo cai pela falta deste colagênio. Portanto, se as minhas células se comportarem como quando eu tinha menos 20 anos atrás, a minha síntese de colagênio e de muitos outros macromoléculas, não é? Mas aqui o colagênio tem um fator fundamental, vai ser muito mais elevado. Então vamos ver um melhoramento a nível da pele, a nível das rugas, a nível do cabelo. Acho fantástico, fantástico, fantástico os depoimentos de pessoas que tinham o cabelo totalmente branco e que começam a ter novamente o crescimento de cabelo com cor. Portanto, isto mostra que as nossas células voltam a ter uma idade mais jovem, não é? Portanto, está a haver uma reversão da idade. Estamos a conseguir aqui, com o trabalho das células estaminais, fazer com que elas trabalhem com um aspecto muito mais jovem, com uma dimensão muito mais jovem. E pronto, e o uso continuado chega mesmo a chegar ao sistema cardiovascular, ao nosso coração, que bombeia milhares de litros por hora, não é? Temos aqui sempre um coração a bombear. E eu acho que ainda mais teremos para falar, porque aquilo que eu creio é que a ação contínua vai nos fazer parecer em tudo, tanto na clareza mental, como na nossa forma física, como na nossa forma de estar, como nas emoções, os tais 10 ou 20 anos mais novos que David Schmidt nos promete. E eu acredito nisso. Os resultados Claro, muito claro, positivos a Isabel. nível do sistema nervoso central, autismo, déficit de atenção, esquizofrenia, toda a área que afeta o sistema nervoso central está cientificamente provado que as células estaminais atuam muito bem, e nomeadamente o X39, com esta ação rápida, muitas vezes em crianças. Temos também testemunhos em Portugal de crianças que melhoraram muito, muito. Não é uma cura, atenção, mas é uma grande melhoria e uma grande qualidade de vida que aporta a estas crianças e adultos. Exatamente. Múltipla e doenças desse foro, como a fibromialgia, é talvez das doenças que temos mais bons resultados a nível musculoesqueléticos. Portanto, eu acho que, sem dúvida nenhuma, alguém com esclerose múltipla só tem a beneficiar. Atenção que os resultados podem não ser imediatos, ok? Alguém com esclerose múltipla é alguém que padece de muitos distúrbios destas tais reações bioquímicas que eu vos falei. É muito importante percebermos que um corpo são reage de uma forma, um corpo menos são, porque há muitos anos, ou não sei qual é o caso, que viva com uma doença crónica, pode não corresponder logo. É muito importante não desistirmos, ok? Não pormos a expectativa muito elevada, porque sabemos que pode demorar algum tempo a ter os seus efeitos, mas sem dúvida nenhuma que vai ter os seus efeitos, ok? É muito importante percebermos que estas células têm capacidade de regenerar tecidos que estão danificados, tecidos que estão necrosados, tecidos que estão afetados, e portanto temos que dar tempo ao organismo e também temos que beber bastante água. Ainda não falamos aqui, é muito importante, pois todas estas reações bioquímicas se dão na presença da água. Este peptídeo só anda dentro do nosso corpo se nós tivermos uma grande quantidade de água. Se o nosso corpo é 70%
tipo de água e também perceber que devemos estar bem nutridos. Se nós não tivermos esta tal molécula de cobre que se liga ao peptídeo, também não temos aqui esta ação. Portanto, é muito importante perceber que os relatos são mais do que muitos de efeitos imediatos, mas também temos que dar tempo ao nosso corpo, de conseguir reagir caso o efeito não seja imediato. Agora, não deixem nunca de experimentar. A anorexia nervosa é uma doença do foro psíquico, tudo muito complexa, não é? Muito mais complexa do que as pessoas pensam, não é só do foro alimentar, é uma doença nervosa, e sem dúvida que temos grandes potenciais com as células estaminais, porque dentro da cabeça de alguém que não come e que se olha para um espelho e está esquelético e se vê um monstro, é isto exatamente que acontece na anorexia nervosa. Há algo dentro do cérebro desta pessoa que está mudado, há alguns neurónios que já não conseguem fazer as suas ligações direitas. Esta pessoa não percebe que se não travar esta anorexia pode acontecer algo muito grave, não é? Nós temos já muitas jovens a terem danos muito graves, muito novas, por causa deste paradigma do culto do corpo, que começa muitas vezes com uma dieta radical e termina numa anorexia nervosa. Portanto, sem dúvida nenhuma, temos um grande potencial de ação, até pela diminuição dos níveis de ansiedade e de depressão, que as células estaminais reativadas conseguem, passando a barreira hematoencefálica e atuar no sistema nervoso, assim como a bipolaridade. É uma doença que ainda não está muito estudada a nível, não temos ainda muitos relatos, mas sem dúvida nenhuma que eu tenho a certeza que a pessoa pode usar, pode ver os seus efeitos, mal não lhe fará com certeza. E queria terminar respondendo aqui a uma pergunta que achei muito interessante, é porque é que não devemos reutilizar este patch? Este patch tem aqui dentro nanocristais, e estes nanocristais vão se desfazendo com a temperatura do nosso corpo. O calor do nosso corpo faz com que eles se derretam, ok? E portanto esse é o motivo pelo qual nós devemos retirá-lo após 12 horas. Um dia vou contar aqui a minha história, mas a primeira vez que eu usei o X39, ao retirá-lo, eu senti-me tão mal porque os meus sintomas voltaram outra vez, que eu fui novamente colocá-lo e voltei a ter efeitos. Porquê? Porque eu sabia que os nanocristais poderiam ainda estar cá e por causa da temperatura basal de cada pessoa, e a minha é muito baixa, eles ainda poderiam estar cá. Portanto, nós falamos 12 horas, não quer dizer que não possamos tê-lo durante 14 horas ou não possamos tê-lo durante um bocadinho mais. Agora, o facto é que estes nanocristais, com a temperatura do nosso corpo, vão se derretendo, e é por esse motivo que nós devemos retirar o patch. Em relação a tudo aquilo que foi dito, a minha área é mais cética, é mais científica. Eu estou aqui porque eu já reconheci estas células, conheci este poder, e esta tecnologia, não fazendo as outras que já existem, porque tem havido realmente um trabalho científico exacerbado para nos trazer saúde, mas sem dúvida, quanto mais conheço David Smith, mais o admiro, mais maravilhada fico com artigos e artigos que leio, com entrevistas. Eu passo horas, todos os meus tempos livres, a saber um bocadinho mais e a ler mais da história dele, e digo-vos que ele é um gênio. E, portanto, não deixem de experimentar. Experimentem, porque vai mudar a vossa vida e a vida das pessoas que vos rodeiam.